A graça e a paz a todos, amados irmãos. Estamos aqui para o último tema da nossa série sobre os fundamentos rudimentares da fé. Não vou dizer que vai ser a última vez que eu vou pregar Hebreus 6, né? Porque nunca se sabe. Mas sobre a série, hoje é a última ministração mesmo. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus 6, a partir do primeiro verso. Amém? Hebreus 6, vamos ler os versos 1 e 2. Eu peço para que depois não fechem a Bíblia, porque nós vamos precisar ler um pouco mais em Hebreus, a famosa exegética. Então vamos à leitura. Hebreus, a partir do primeiro verso. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, essa foi as minhas 6 ministrações que nós fizemos aqui na igreja. Foram esses 6 temas separados. Nós começamos falando a respeito do arrependimento, de atos que conduzem à morte. E na ministração, o que ficou realmente gravado no meu coração é que esse arrependimento não é arrependimento somente no momento da conversão, mas que é um arrependimento que eu carrego para o resto da minha vida. Porque, infelizmente, nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa a partir do momento que Adão pecou. E a partir do momento que Adão pecou, todos nós somos sementes de Adão também, todos nós temos isso sobre as nossas vidas. Então, não é porque eu me arrependi uma vez que toda a minha vida daqui para frente eu vou ser um santo, eu vou ser alguém imaculado, entre aspas, mas não, ainda há uma inclinação da carne para o pecado. E porque há uma inclinação da carne para o pecado, é necessário que eu entenda que eu tenho que me arrepender ainda. Me arrepender por coisas erradas que eu cometi hoje, por olhares errados, por palavras erradas, por sentimentos errados, e que infelizmente amanhã eu também tenho o perigo de cair nessas coisas de novo e assim até o resto da minha vida. Então, esse foi o primeiro tema. O segundo tema foi a fé em Deus, ao qual nós falamos que existe fé no mundo lá fora. Nós dizemos que as pessoas lá fora não têm fé, porém a gente sabe que as pessoas lá fora têm fé. Só que aonde a fé dessas pessoas está colocada? Em que a fé dessas pessoas está colocada? Muitas pessoas lá fora têm fé em outras deidades, têm fé em espíritos, têm fé em pessoas, têm fé em si mesmo, mas é uma fé que não está colocada no próprio Deus. Então, a fé ao qual nós estamos falando é a fé em Deus, ter fé em Deus, que essa é a fé correta, essa é a fé que vai nos levar ao céu. E depois nós falamos acerca da instrução de batismos, não somente do batismo nas águas, que é um batismo que representa espiritualmente o que aconteceu no batismo em Cristo. E depois nós falamos do batismo no Espírito Santo, que é o batismo que nos dá força, que nos dá fortalecimento para continuarmos a caminhada cristã. E depois nós falamos do batismo de fogo, que é aquele batismo que vem nos aperfeiçoar cada vez mais nas nossas vidas, que vem nos aperfeiçoando para nós estarmos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais próximos dele. E depois nós falamos sobre a ressurreição de mortos. E que tema maravilhoso! Ao qual nós falamos sobre o momento da ressurreição dos mortos, daqueles que são incrédulos, o momento da ressurreição daqueles que são santos, daqueles que creem em Deus, para onde cada um vai caminhar. Nós combatemos a heresia de que quem acredita em Deus vai ressuscitar e vai ir para o céu, e quem não acredita em Deus não vai ressuscitar. Nós quebramos essa heresia, todos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. Só que há uma diferença ao qual aqueles que acreditam em Deus irão ressuscitar para a vida eterna. Aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da vida deles, ressuscitarão para uma condenação eterna. Então nós falamos sobre isso e falamos sobre as recompensas, sobre os galardões, ao qual nós sabemos que também é real. E hoje nós estamos aqui para falar acerca do juízo eterno, acerca desse juízo
que vai ocorrer após a ressurreição dos mortos. Mas primeiro eu queria ler Hebreus 5, do 11 em diante. Amém? Então vamos para a leitura bíblica. Vou beber um pouquinho de água. Amém. Está escrito assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aqui está a importância dessa série que nós estamos falando. Aqui está a importância dos fundamentos rudimentares da fé. Porque como que nós podemos almejar coisas altas, como nós podemos almejar coisas grandes, se nós não temos o básico, se nós não entendemos o básico, se nós não abraçamos o básico? Ninguém começa uma casa pela sacada. Ninguém começa uma casa pela laje. Todos começam pelo fundamento. Todos começam pelo alicerce. Todos começam a construir a casa aí. E se o alicerce for um alicerce forte, se o fundamento for um fundamento forte, o que é que vai poder destruir essa casa? O que é que vai poder quebrar essa casa? O que é que vai poder moer essa casa e destruir ela? Uma casa forte, ela não cai facilmente. Ela não é destruída facilmente, ela não é demolida facilmente. Esses dias eu vi um vídeo na internet que houve um desabamento de uma casa, foi aqui em Minas mesmo, houve um desabamento de uma casa e a imagem é terrível da casa caindo. E era uma casa, eu acho que de uns 3 andares. E ela desmoronando, vocês precisam de ver uma coisa horrível de se assistir. Uma coisa péssima de se ver. Agora, se essa casa tivesse um fundamento forte na terra, se essa casa tivesse fundo, no fundo, no fundo profundo, ela teria caído? Ela teria desmoronado? Aquelas pessoas que moravam ali, elas estariam desabrigadas? Elas teriam perdido os móveis, elas teriam perdido os bens, elas teriam perdido as coisas delas? Os vizinhos teriam sofrido prejuízo? Não. Então, com isso, com esse simples vídeo, eu entendo que o que a gente tem que estar muito bem fundamentado. O nosso alicerce tem que ser um alicerce profundo. Nós não podemos querer montar algo poderoso, fazer algo grande a partir de nada. Nós temos que ter algo como base para nós podermos fazer uma construção vigorosa, uma construção forte, uma construção poderosa. E aqui, o escritor de Hebreus, ele está exortando os irmãos, porque tem coisas que os irmãos já eram para estar ensinando, só que eles não estavam ensinando ainda, porque eles não compreendiam, e eles não compreendiam nem o básico, eles não compreendiam nem o leite. A igreja, ela estava querendo caminhar, a igreja estava querendo seguir, tinha muita gente que já estava voando na fé, que já estava voando no entendimento, que já estava voando em tudo aquilo que se remete à Bíblia, que se remete a Deus, porém, a igreja ela não ia, ela não caminhava, porque tinha pessoas que estavam lá atrás ainda. Porque tinham pessoas que, se fosse uma corrida, elas parariam no meio do caminho com as pernas doendo, porque não tinham uma resistência para o que aquela igreja ansiava naquele momento. Então, eu creio que esses fundamentos rudimentares, eles são essencial para a nossa igreja, eles são essenciais para nós como cristãos, para tudo aquilo que vem depois. É como eu falei sobre a pessoa que se batiza na água. Ela se batiza na água, ela entende toda aquela conversão que teve sobre ela, ela entende o poder daquilo sobre a vida dela. Aí chega alguém e falou, irmão, existe o batismo no Espírito Santo. O que acontece com essa pessoa? Ela se empolga. Ela fala, nossa, isso que eu já experimentei é maravilhoso, mas tem algo além disso. Tem algo além disso, então eu quero isso, eu anseio isso, eu vou correr atrás disso, eu vou procurar isso. E aí essa pessoa é batizada no Espírito Santo de Deus e ela se sente super contente, ela se sente super feliz, até que chega alguém nela e fala, seu irmão, existe o batismo no fogo. A nossa caminhada cristã é assim também. Porque o batismo nas águas, ele representa algo espiritual. Então, aquilo
tá mostrando para a igreja que a igreja ela está caminhando corretamente. Só que tem muitas pessoas que não têm um olhar de igreja e elas veem aquilo somente fisicamente. E como elas veem aquilo somente fisicamente, elas acham que só as águas transformam, que só as águas mudam a pessoa. Então, tende a se cair pela aparência, tende a se perder pela aparência. E o que nós estamos fazendo aqui é não deixar ninguém cair pela aparência. Não deixar ninguém cair por algo que parece que é, por parecer ser algo. Não, nós queremos te tornar algo. A gente não quer que você vista as mesmas roupas que a gente. A gente não quer o mesmo palavreado, não quer o mesmo corte de cabelo, não quer nenhuma dessas coisas. Mas nós queremos que você seja transformado e seja mudado, como nós fomos transformados e como nós fomos mudados. Mas para isso você precisa ter uma base forte, porque virão tempestades, virão chuvas, virão ventos, virão muitas coisas. E se não tiver essa base forte, você cai. Porque só a aparência não segura nada. Não segura nada. Amém? Então, juiz eterno. Juiz eterno. Nós teremos um juízo, é o que nós aprendemos com o juiz eterno. Que vai haver um juízo e que o impacto desse juízo, a consequência desse juízo será eterno. Então vai haver um momento onde nós estaremos nesse juízo, onde nós seremos julgados. E esse julgamento, as consequências desse julgamento serão eternas. Serão para todo o sempre. Então, é a mesma coisa da imposição, é a mesma coisa da ressurreição dos mortos. Eu disse da imposição de mãos. Gente, imposição de mãos existe, é bíblico e é real. Ressurreição dos mortos existe, é bíblico e é real. Juiz eterno é bíblico e é real e vai haver. A imposição de mãos, há poder na imposição de mãos para curar, há poder na imposição de mãos para batizar pelo Espírito Santo, há poder na imposição de mãos para fazer N coisas. A ressurreição dos mortos, nós sabemos o quão poderoso isso é. Agora, o juízo eterno é o destino das nossas almas, do nosso espírito em jogo. É o destino de quem nós somos, é o destino da nossa família, é o destino dos nossos amigos, é o destino do mundo inteiro que está ali. E a escolha de ir para cá ou para lá vai ser eterna. Não existe eu vou aqui, eu não gostei não, vou voltar e vou pegar outro caminho. Não. É para lá ou é para cá. E é pela eternidade inteira. E essas consequências, elas vão depender do que nós fazemos aqui na Terra. De crer, de receber a salvação, de se entregar, de se doar, de negar a si mesmo. Então, as consequências desse caminho ao qual nós vamos seguir após esse juízo eterno, ela vai ser decidida a partir da vida que nós vivemos aqui na Terra, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas palavras, a partir dos lugares que nós vamos, a partir daquilo que nós dissemos, a partir daquilo que o nosso coração se move. Isso vai decidir para onde nós vamos. Nós sabemos que existem religiões que acreditam em mais de uma vida. Você viveu essa vida, deu errado, desce lá embaixo, vive de novo, vive uma vida correta para depois você poder ir para um caminho bom. Não, a vida é somente uma. As consequências dessa única vida serão para uma eternidade inteira. Será para todo o sempre. Eu estou com um paninho aqui, é eu que... Bom, mas são consequências para uma vida inteira dessa única vida. E quando a gente pensa nisso, o peso das nossas palavras fica maior. O peso de cada uma das nossas palavras fica muito maior. O peso de cada uma das nossas escolhas fica maior. O peso de cada uma das nossas atitudes fica muito maior. Porque é para a eternidade. Não é somente para um momento. Às vezes a gente acha que é só um momento. Não, vou fazer isso aqui, acabou, passou. Não, é para a eternidade. Porque os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos olhares serão julgados. Cada um deles. É idiotice nossa achar que Deus não está vendo as nossas atitudes. Achar que Deus não vê o que nós falamos.
não vê as coisas que nós fazemos e que ele não vê o que está aqui dentro. Cada uma dessas coisas será pesada. Cada uma dessas coisas será julgada. Cada uma dessas coisas virá como consequência para um futuro distante. Vamos ler Marcos 16, 16. Glória a Deus. Amém? Marcos 16, 16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Jesus aqui, ele já está falando sobre esse juízo e sobre essa vida eterna. Jesus está falando, gente, quem crê e for batizado, no dia do juízo, ele já tem um lugar para ir. Porque, como eu falei, as consequências da nossa vida estarão lá. Vai haver o julgamento, sim, mas as consequências já estão lá. Entendeu? Então, quem crê e for batizado, vai ter uma vida, vai para a vida eterna. Agora, aquele que não crê, aquele que negar, ele já tem uma condenação em si. Ele já carrega uma condenação em si. E Deus tenha misericórdia dessas pessoas lá fora que dizem não acreditar, que dizem não querer, que ignoram, que falam tanta abobrinha, que falam tanta besteira. Que Deus tenha misericórdia de cada uma delas. Porque na Bíblia, só nesse versículo a gente já sabe o caminho delas, se elas não se arrependerem dos maus caminhos. A gente já sabe para onde elas vão. Então, quem crê será salvo. E o momento de crer é nessa vida. Porque não adianta nada. Não adianta nada. A pessoa viveu do jeito que ela quis viver aqui, da maneira que quis viver aqui, morreu, foi para o juízo eterno, viu Deus, falou, não, eu acredito. Não, já passou a sua chance. O momento de acreditar não é o momento que a gente vê Deus, não é o momento que a gente vê Jesus, não é o momento que os demônios vão se ajoelhar diante dele. Esse não é o momento de acreditar, não. Esse não é o momento de crer. O momento de crer não é quando a gente estiver lá. O momento de crer é quando a gente está aqui. O momento de não negá-lo é quando a gente está aqui. O momento de honrar ele é o momento que a gente está aqui. É a vida que a gente está vivendo aqui. Não é lá. Porque lá todos vão dizer que ele é santo. Todos vão reconhecer ele como poderoso. Agora todos serão salvos? Até os demônios? Não. Não. Todos aqueles que não viveram uma vida voltada para ele, entregue para ele, que não acreditaram nele, infelizmente, é o lago de fogo. E todos aqueles que creram aqui embaixo, lá em cima, já sabem o caminho que vão seguir. João 3,16. Todo mundo já deve saber falar de cor, né? João 3,16. É sempre bom. João 3,16. Não, eu já bebi 2 copos d'água. Amém? João 3,16 está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez sendo confirmado que todo aquele que nele crê, todo aquele que acreditar nele, vai ser salvo. Para sermos salvos, mas ainda assim haverá um julgamento. Ainda assim, nós estaremos lá. Vamos ler o 17 e o 18 também? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E é o que eu disse, Deus tenha misericórdia dessas pessoas que dizem não acreditar. Deus tenha misericórdia dessas pessoas que negam. Porque por não negar, por dizer essas coisas, por não acreditar, o destino delas já está traçado. O destino deles já está amarrado, infelizmente, para o pior lugar.
possível. E glória a Deus por aqueles que creem. Glória a Deus por aqueles que acreditam. Glória a Deus por aqueles que estão debaixo da mão santa de Deus e da mão santa do Senhor Jesus. João 12. João 12, 48. Amém? Está escrito assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Amém? Então olha para você ver, a própria palavra da pessoa vai condená-lo. A própria palavra da pessoa já está destinando o espírito dela. É a própria palavra da pessoa. Então, é necessário crermos. É necessário nos entregarmos para Ele totalmente. Vamos para... Não estou conseguindo ler. Mateus 12. Mateus 12, a partir do 36. Bem, meus irmãos. Está escrito assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Amém. Então é uma vida que nós temos, é uma vida, somente um. E nessa uma vida existem dois caminhos. Nessa uma vida existem duas escolhas: crer ou não crer no Filho de Deus, crer ou não crer em Jesus, se entregar ou não se entregar para Ele. São duas escolhas. Porém, o resultado e as consequências dessas duas escolhas são pavorosos. Porque o juízo eterno é uma realidade e uma boa realidade para aqueles que estão debaixo da mão do Senhor, porém uma triste realidade para os que não estão. Pois nossas ações e escolhas nessa vida e apenas nessa vida trarão as consequências para a eternidade. Então, o juízo eterno, para a gente, ele é bom. É como a última ministração da ressurreição dos mortos, para a gente é bom. Para a gente é algo que é uma alegria. Por sabermos para onde nós vamos, se nós continuarmos seguindo o caminho que o nosso Senhor deixou para a gente. Porém, para aqueles que não estão debaixo da mão do Senhor, e para aqueles ao qual nós temos a responsabilidade de falar, de pregar, de ensinar, de instruir, de apontar o caminho, se eles não seguirem o caminho correto, que é Jesus, infelizmente as consequências para a vida deles e para quem eles são terríveis. E o problema dessas pessoas é que porque tem um carro, porque tem uma moto, porque a vida aparentemente é tranquila, porque nunca roubou ninguém, porque nunca fumou, porque nunca bebeu, porque nunca fez não sei o quê, elas acham que por ser uma pessoa boa aos olhos humanos, elas não merecem a condenação. Porém, o pecado é uma mancha espiritual. Você não vai ver ele, você não vai enxergar ele. Porém, ele está em você, mesmo que você doa para a caridade. Ele está em você. Ele está em você. E é necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nós voltemos os nossos olhos para Jesus, porque há um só caminho. Há um só caminho. Um só caminho para o Pai e um só caminho para a vida eterna.
que é Jesus. E nós acharmos que pela nossa força, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós dizemos saber, nós não somos merecedores de uma condenação, sem Jesus nós somos sim. Sem Jesus somos sim. Com Jesus não. Com Jesus não. Porque Jesus se fez pecado no nosso lugar. Se fez maldição em nosso lugar. Jesus pegou aquela ira de Deus e tomou sobre si em nosso lugar. E aí nós negaremos tudo isso que Jesus passou por um orgulho humano de achar que não merece? Não. Nós estamos errados. E mesmo vivendo uma vida boa, entre aspas, sendo uma pessoa boa, só de não querer reconhecer Jesus já mostra um orgulho. Já mostra uma raiz do mal dentro de si. Só de achar que não merece ser julgado, já mostra uma raiz de orgulho ao qual acha que é o juiz sobre a própria vida e quer decidir o destino sobre a própria vida. Não. Jesus é o único caminho. Jesus é o nosso Salvador. Vamos abrir em Mateus 7, a partir do 24, e nós vamos ficar nesse versículo agora. Até o final, não iremos em outros. Está escrito assim, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Uma vida, duas escolhas, e as consequências dessas duas escolhas, ou é o céu, né, o qual nós conhecemos como céu, ou é o inferno. Então, isso é o que nós temos. E nós nos enxergamos como aqueles que estão rumando para a luz, como aqueles que estão caminhando diretamente para com Deus, que estão caminhando diretamente para viver uma vida com Ele, para nesse momento do juízo nós já termos uma consequência de onde nós estamos, que é com Deus, que é com Jesus, entrar no paraíso, viver no paraíso junto dele. Porém, Mateus 7, 24, ele fala sobre o juízo eterno, porém ele fala do juízo eterno, ao menos aos meus olhos, de uma forma diferente. Porque nós sabemos que todos aqueles que não aceitarem, que não reconhecerem, eles vão para o inferno. Nós sabemos. E nós sabemos que todos aqueles que aceitarem, que reconhecerem e que caminharem com Cristo e que se entregarem a Cristo, irão para o céu. Porém, Mateus 7, 24, começa falando sobre pessoas que estão ouvindo as palavras de Jesus, que estão ouvindo a ministração de Jesus. Isso já é um ponto de incômodo, porque Jesus ele não está falando sobre pessoas que não estão ouvindo. Jesus está falando sobre pessoas que estão ouvindo. E nós estamos, todo domingo aqui, nós ouvimos pela internet, nós ouvimos músicas, nós estamos sempre rodeados de conteúdo cristão. Então nós podemos dizer que nós somos essas pessoas que estamos ouvindo essas palavras de Jesus, que estamos ouvindo o ensino de Jesus. Então Jesus, ele não disse, aqueles que ouvem, está tranquilo. Não. Jesus disse, tem muita gente ouvindo. Tem muita gente escutando. Tem muita gente que está ouvindo a minha voz. Tem muita gente que está ouvindo o meu ensino. Tem muita gente que até sabe quem eu sou. Tem muita gente. E aí Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica. E aí Jesus dá uma rasteira. Que Jesus chega e fala assim, Luquésio,
Eu não estou te procurando para você ficar só me ouvindo. Eu não estou te procurando para você ficar só me escutando. Eu não estou te procurando somente para isso. E a igreja como um todo, eu não estou procurando a igreja como um todo somente para ouvir. É necessário ouvirmos? É claro. Iremos praticar o quê? Se não ouvirmos os conselhos de Deus, se não ouvirmos os conselhos de Jesus, iremos praticar o quê? Nada. Mas somente ouvir sem praticar, nós estamos errados. Somente escutar, nós estamos errados. Uma salvação só de ouvido, vai subir só a orelha do caboclo lá para cima. Aí vai chegar os irmãos e falar, oh Deus, tem uma orelha aqui. Ah, não, é os irmãos que escutavam muito. Mas e o resto? Então, o problema é que a mão deles pecaram. Teve que ser arrancado. As pernas pecaram. Teve que ser arrancado. Os olhos pecaram. Teve que ser arrancado. Acabou que a única parte santa foi os ouvidos. Porque só ouviam e ouviam e ouviam. Porém, o Senhor não vai ficar salvando membros do nosso corpo. Não é porque o nosso ouvido está trabalhando bem, todo domingo ouvindo uma pregação, todo dia ouvindo louvor, todo dia ouvindo algo, que o nosso ouvido vai subir sozinho. A salvação é por um todo. É por um todo. Se a salvação é por um todo, eu acho que não é justo eu viver 10%. Eu viver só 20%. Se a salvação é por um todo, a minha vida tem que ser pelo quê? Tem que ser por um todo. Tem que ser uma vida devota. Tem que ser uma vida entregue. Porque aqueles que ouvem, parabéns. Mas você vai ficar só ouvindo até quando? Que hora que as suas pernas irão movimentar pelo reino? Que hora que as suas mãos irão se movimentar pelo reino? Que hora que a sua boca irá se movimentar pelo reino? Que hora que você, por um todo, irá se movimentar pelo reino? Vai ficar só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Então Jesus, ele está falando sobre pessoas que estão ouvindo, e Jesus está falando sobre dois grupos de pessoas. E aí fica mais interessante ainda. Primeiro Jesus fala, tem muita gente ouvindo. Mas de todo mundo aqui que está ouvindo, eu vou separar em dois grupos. Três, Jesus? Não, dois. Esse três dá muita marcha para eu. Dois grupos. Existe o grupo de quem ouve e está praticando. Existe o grupo de que ouve e está, não, tudo bem, tem que fazer isso aqui? Vou fazer. Tem que fazer tal coisa? Vou fazer. Ah, tem que seguir assim? Vou fazer. Tem que fazer aquilo ali? Nossa, aquilo ali dói demais. Não, vou fazer também. E está indo. E existe um segundo grupo. E esse segundo grupo, ele é interessante demais para a gente. Ele é interessante demais para a igreja. Ele é interessante demais para todos nós que estamos aqui. Porque Jesus, ele não fala de pessoas, mas Jesus, ele fala de casas. E aí, quando Jesus fala de casas, Jesus começa a falar sobre o que? Fundamentos dessas casas. E Jesus, ele fala dessas casas não como os três porquinhos, que tinha uma de palha, uma de madeira e outra de tijolo. Não. Pelo que Jesus nos apresenta, as duas casas são iguais. Tem duas casas. Teve um homem que construiu uma casa sobre a rocha e teve um homem que construiu sobre a areia. São duas casas. São duas casas iguais. E o problema da igreja, o que a igreja tem que tentar solucionar é isso. Porque aqui dentro tem aquele que construiu a casa sobre a rocha. Só que tem aquele que construiu a casa sobre a areia. E sabe qual é o problema? Lembra do batismo nas águas? A gente só está enxergando a casa, como a gente só enxergou o batismo. E como a gente só está enxergando a casa, eu estou olhando para o irmão e falo, o irmão é uma bênção, o que construiu a casa na rocha. Aí eu olho para o outro irmão, a mesma coisa do que construiu a casa na rocha. Eu falo, esse irmão aqui também é uma bênção, só que eu não estou vendo o fundamento. O fundamento dele está na areia, só que eu não estou enxergando esse fundamento que está na areia. E eu estou tratando o irmão que construiu a casa na rocha da mesma forma que eu trato o irmão que construiu a casa na areia. E para mim está tranquilo. Para mim está tranquilo.
Para a igreja está tranquilo. Porque a igreja ela não se preocupa com o fundamento, porque a igreja está enxergando. E só de estar enxergando a gente acha que já está perfeito. Só que aí, Jesus manda uma chuva. Jesus manda vento e rios transbordam. E aí os dois irmãos são uma bênção. E do nada esse irmão aqui some. Esse irmão desaparece. Eu falo, que estranho. Depois da pandemia, fulano não voltou. Estranho. Houve um desentendimento bíblico aqui na igreja e depois disso já resolveu tudo, mas o irmão sumiu, não voltou mais. Teve uma série meio pesada na igreja e acabou que alguns ficaram e outros foram embora. Teve uma desavença, uns ficaram, outros foram embora. O que aconteceu? Por que o irmão foi embora, sendo que o irmão é igual a todos nós? Parece igual a todos nós. Sabe o que é interessante? Que sem adversidade, todo mundo que está aqui dentro é forte. Sem vento, todo mundo aqui é forte. Sem tempestade, todo mundo aqui é aquela muralha que está descrita lá em Jeremias 1. Todo mundo, todo mundo. Agora, quando bate um vento, quando bate uma tempestade, quando os rios transbordam, a gente vê a diferença de um fundamento na rocha e de um fundamento na areia. Quando acontece isso, a gente vê a diferença dos dois. Lembra de Ananias e Safira? Eles viram o irmão lá, Barnabé. Eles viram Barnabé vendeu os negócios dele, entregou o dinheiro todo para a igreja. Eles falaram, essa casa é bonita. Isso que esse irmão fez é muito bonito. Vamos fazer a mesma coisa. Venderam também. Mas na hora de colocar a casa deles sobre a rocha, eles olharam assim e falaram, eu acho que não tem necessidade da gente entregar tudo, não. Vamos entregar só metade. Ou sei lá, vamos entregar 90%. 99%, vamos entregar 99%, vamos ficar com 1%. Vamos entregar. Mas vamos falar que a gente está entregando tudo. Não vamos falar que a gente está entregando só uma porcentagem. Isso já me lembra algumas pessoas. Já me lembra algumas vidas dentro da igreja. Vamos, irmão, vamos fazer aquilo ali? Vão, mas calma aí, você está muito nervoso. Vão com calma. Vamos com calma. A gente vai se entregar, mas se entregar não é desse jeito também, né? A gente tem que maneirar um pouquinho nesse se entregar aí, que eu acho que esse se entregação está muito absurdo. E Ananias e Safira é a mesma coisa. Vamos se vamos entregar, mas não vamos entregar tudo. Vamos entregar só uma parte. Só que vamos mentir. Vamos ser uma casa por fora linda. Uma casa igualzinha à casa de Barnabé, linda por fora. O problema é que essa tempestade, essa chuva e esses rios transbordando, quem causa foi Deus. Quem causa é Deus. E quando ele causa isso, Ananias e Safira caem duro no chão. Os dois morrem. A gente lembra de Simão. Simão conheceu Tiago, lá em Atos 8. Conheceu Tiago e Tiago falando de um Deus maravilhoso. E Simão viu o poder desse Deus maravilhoso e falou, nossa, eu quero esse Deus. Só que ele se fundamentou no poder de Deus, ele não se fundamentou em Deus. É igual muita gente que se fundamenta na mão de Deus, que é só aquilo que Deus pode entregar, mas não se fundamenta no próprio Deus. E por causa disso, Pedro teve que dizer para Simão, Simão, você não tem parte neste ministério. Sabe, é isso. No juízo final, vão ter muitas casas parecidas. Vai ter muita casa parecida.
Vai ter muita casa igual. Vai ter muita igreja igual. Vai ter muito irmão igual. Só que o teste não é a aparência. A igreja não vive de aparência. O cristão, ele não vive de aparência. Porque a chuva vai vir. Os rios vão transbordar. E o vento vai soprar. E os fundamentos ao qual nós estamos tratando vai ser aquilo que ou vai nos manter de pé, ou vai ser aquilo que vai nos derrubar. Vai ser aquilo que vai nos destruir. Então, aonde nós estamos construindo as nossas casas? Aonde nós estamos fundamentando a nossa palavra? Aonde nós estamos fundamentando o nosso ensino? Aonde nós estamos fundamentando as próprias revelações de Deus que Ele nos entrega para nós? Aonde estão fundamentadas? A gente pode construir um império. Se a fundamentação estiver errada, cai. Não permanece. Não se sustenta. Não se mantém. Por isso que nós estamos passando pelos fundamentos rudimentares, porque tem muita casa que está construída sobre areia. E porque está construída sobre areia, cai. Só essa semana já saiu mais um escândalo de um pastor por aí. Eu não preciso nem comentar, porque eu creio que todo mundo sabe o que aconteceu. E como que está a cara daquela igreja que ele fundamentou junto com os outros irmãos? Destruída. As pessoas que estavam lá dentro, como é que não estão? Confusas. Agora, onde que essa igreja estava fundamentada? Abrir uma igreja, colocar uma placa em cima, pegar um sistema de som, fazer esses negócios aqui, é caro para um brasileiro normal, é caro. Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Agora, se fundamentar na palavra, se entregar ao Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus mover e levar a igreja, aí é difícil. Porque aquele que não está entregue 100% como Barnabé estava, aquele que não está como Barnabé, morre como Ananias e Safira, na porta do templo, sem conhecer esse Espírito Santo, sem revelações do Espírito Santo. É só alguém que diz que era cristão, que parecia cristão, que falava como cristão, mas por dentro, podre. Como aquelas mangas que a gente vai na roça, salivando assim, com a manguinha ali, se abre cheio de bicho. Ai, meu Deus, por que comigo? É horrível. Agora imagina o Senhor quando Ele olha pra gente, apetitoso por fora, na hora que vai ver como está a vida podre por dentro, cheio de verme. É decepcionante pra gente, imagina para Ele. Imagina para o Mestre. Imagina para o nosso Salvador. Então esse é o juízo eterno. Esse é o juízo eterno. Aonde as nossas casas estão sendo construídas. Aonde a nossa vida está sendo construída. Porque eu vou falar, a chuva, os rios e o vento vai vir de qualquer jeito. A gente vai estar de frente para Deus no juízo eterno. E o que Ele vai enxergar em nós? Será que seremos como insensato? Ou será que a gente vai ser como outro menino? Amém? Vamos orar? Leve seu pensamento aos céus. Eu ia falar do Getsemane, nem falei, mas amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começa a agradecer ao Senhor por você estar aqui. Só de você estar aqui já é um passo enorme. Só de você estar ouvindo a palavra dele já é um passo enorme. Só de você estar sendo exortado por ele ou abraçado por ele já é um passo enorme. Começa a agradecer ele pelas misericórdias que ele tem para com sua vida, que ele tem para com cada um de nós. Senhor, obrigado pela tua mão salvadora, Senhor.
Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pelo teu poder sobre cada um de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Obrigado pelo teu ensino maravilhoso, meu Pai. Senhor, estamos empolgados pelas revelações que o Senhor vai trazer para nós, meu Pai. A partir de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, a partir de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, meu Pai. Senhor, enche o nosso coração com a expectativa, meu Pai, do teu poder santo sobre nós, meu Pai, do teu Espírito Santo sobre nós, meu Pai. Senhor, nós não queremos mais ficar somente no raso, meu Pai, mas nós queremos ir a águas profundas, meu Pai, da tua revelação e do teu poder sobre nós, meu Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor é santo, nós cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos que o Senhor é glorioso, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, no Senhor, meu Pai, e nós cremos na sua grande mão, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai. Oh, Senhor, glória ao teu santo nome, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tudo, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, meu Deus, amém.